E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Não sei muito bem como é que isso aqui funciona, então tenham paciência comigo. Eu decidi criar esse canal e também, em primeiro lugar, falar sobre esse assunto, porque era uma dúvida muito grande que eu tinha, e eu tentei procurar sobre isso na internet e achei pouquíssimos conteúdos, e até mesmo conteúdos mais antigos, né, que não foram atualizados. Estamos aqui nós em 2025 e eu vou falar para vocês com informações bem fresquinhas sobre esse tópico, que é como eu consegui a vaga da minha filha de 9 anos na escola aqui na Irlanda, sendo que ela ainda estava lá no Brasil. Vou falar um pouco para vocês de como funciona a educação aqui na Irlanda. Então, basicamente, as escolas aqui, a maioria delas são escolas públicas que são administradas pela Igreja Católica. E para vocês terem noção de como o ensino aqui é tão bom, que 90% das crianças estudam em escolas públicas. Os outros 10% só optam mesmo por estarem numa escola particular, porque eles preferem escolher a grade curricular ali da escola e tudo mais, até mesmo os idiomas que as crianças vão estudar, enfim. Mas, basicamente, a maior parte da população estuda em escola pública. Cada sala de aula, em média, são 13 crianças, tá? E é uma professora e uma auxiliar. Então, basicamente, são duas professoras que ficam ali cuidando e ensinando para aquelas crianças. Como eu fiz para conseguir a vaga dela? Eu já estava aqui na Irlanda já há 1 ano e 4 meses, e ela ficou no Brasil com o pai, a família do pai, para concluir o ano letivo dela no Brasil. Então, como eu já sabia a data que ela chegaria aqui na Irlanda, que foi no final do ano passado, né? Ela chegou aqui no dia 22 de dezembro, e eu entrei em contato com essa escola, que foi uma escola que eu vi que era aqui perto da minha casa e tudo mais, que seria logisticamente fácil para gente. E eu entrei em contato com essa escola através de e-mail, tá? Então eu não fui diretamente lá na escola, mas eu já sabia que a escola era boa, apesar de que todas são, mas eu já tinha falado com uma ou duas pessoas que tinham filhos lá e me disseram que era boa, que eles se adaptaram bem, enfim. Então eu entrei em contato com essa escola através de e-mail, né? Tirei todas as minhas dúvidas com eles e basicamente eles me responderam dizendo que eles precisavam, que foi apenas a certidão de nascimento dela, que inclusive eu enviei em português mesmo, não precisei traduzir nem nada, eu enviei em português. Eles me enviaram também um pequeno formulário bem básico para colocar as informações dela, como nome, data de nascimento, também nossas informações, que no caso minha e do meu marido, né, os responsáveis dela aqui. Então eu coloquei lá meu nome, meu endereço, meu telefone, meu marido também. E foi basicamente isso que foi necessário. Não precisei de histórico escolar dela do Brasil, tá? Só coloquei lá em que ano que ela estava no Brasil, e aí eles já receberam toda a documentação e já confirmaram a vaga dela na escola. Eu expliquei que ela ainda estava no Brasil e falei o dia que ela iria voltar. Como ela chegou no final de dezembro, eles têm um períodozinho de férias aqui, né, nessa época, e eles retornaram no dia 6 de janeiro, que foi o dia que ela realmente começou as aulas aqui. E, pessoal, o ano letivo aqui na Irlanda é completamente diferente do Brasil. Aqui eles iniciam as aulas geralmente em setembro e finalizam em junho, tá? E eles também têm os períodos de férias, é claro, que costumam ser 2 semanas, no finalzinho de dezembro, entrando ali em janeiro. Tem as férias de Páscoa também, de 2 semanas, que costumam ser em abril. As férias de verão, que é em junho e vai até o início de setembro. E tem as férias de outono também, de 2 semanas. Então é assim que funciona o ano letivo aqui na Irlanda. Sobre o horário da escola. Aqui eles não têm períodos escolares como no Brasil, que geralmente tem as crianças que estudam de manhã, as crianças que estudam de tarde. Aqui é um período só. Então, depende, claro, tem horários que são um pouquinho diferentes, mas muda, assim, pouca coisa, às vezes minutos de um para o outro. Às vezes uns começam 8h30, outros começam 9. Isso varia também de acordo com a série que a criança tá, mas eles não têm aquele período da manhã e da tarde, como tem no Brasil. Então, ela geralmente entra na escola às 8h40, a aula começa ali por volta das 9, mas eu costumo levar ela às 8h40, que é quando abrem os portões e já começa todo mundo
entrar na aula para se organizar, e vai até às 2h30 da tarde. Então esse é o horário dela, de 8h40 às 2h30 da tarde. Sobre o suporte que a escola dá em relação a ela ser uma criança que veio de outro país para estudar aqui e não fala inglês. Apesar da Giovana sempre ter estudado inglês, ela está hoje com 9 anos, ela começou a estudar com 2 anos de idade, e desde então ela sempre estudou em escola bilíngue no Brasil. Só que a gente sabe que mesmo a gente pagando uma escola, o ensino no Brasil não é um dos melhores, a não ser que você realmente tenha muita grana e pague uma escola absurdamente cara, que não era o nosso caso. Então ela sempre estudou inglês, mas não era aquela coisa do dia a dia, eram umas aulinhas ali rápidas, então ela tem uma noção assim básica de algumas palavras, algumas coisas, ela é bem espertinha também, mas eles dão um suporte muito bom quanto a isso, eles estão super adaptados a receberem crianças estrangeiras aqui. Então, assim, na salinha dela mesmo tem criança irlandesa, tem indiana, tem criança de todo canto do mundo, tanto na sala dela quanto na escola de modo geral. Então, mediante a isso, como eles estão acostumados, eles dão sim um suporte, até mesmo no primeiro dia eu estive lá com ela na escola, né, falei com a diretora, até mesmo comigo, eu não falo inglês fluente, eu falo, desenrolo no inglês só, e ela falava comigo bem tranquilo, bem devagar para poder eu entender, e as pessoas lá são super educadas e super simpáticas. Isso é muito da cultura dos irlandeses, na sua grande maioria, não tenho o que falar disso sobre eles. E foram super atenciosos, eu fui com ela até a salinha de aula, ela foi super bem recebida, tanto pelos amiguinhos quanto pelas professoras que estavam lá no dia. E eles dão um suporte total para a criança, mesmo ela não conseguindo se comunicar tão bem. E ela está se adaptando super bem, ela consegue sim compreender ali, ela fala que entende pelo contexto, então a professora faz coisas no quadro, tem televisão também, ela passa imagens na televisão, ela dá toda uma atenção maior para a criança que acabou de chegar. Eles também tiraram ela da sala algumas vezes sozinha e levaram para uma outra salinha para fazer alguns testes com ela, tanto de números quanto de palavras, e aí ela foi fazendo esses testes, eles vão avaliando a criança e vendo como que a criança está ali naquele período inicial. Sobre o lanche da criança. Como eles têm esse período um pouquinho maior de aula, né, que eles iniciam ali às 8h40, vai até 2h30 da tarde, eles têm 2 intervalos. E a escola fornece toda a alimentação. Inclusive, existe um aplicativo que a gente, quando cadastra a criança, eles já mandam para a gente esse aplicativo com login e uma senha, e nesse aplicativo a gente escolhe o cardápio da semana da criança. Então, a gente, juntamente com a criança em casa mesmo, a gente vai lá ver as opções que tem. Então, a gente escolhe ali um lanchinho, né, que é do primeiro intervalo que eles têm, e um almoço. Então, isso já é dado gratuitamente pela escola, o que é bem interessante, que é bem legal. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor no outro vídeo, né, que não é o foco desse vídeo agora. Então, num outro vídeo eu vou explicar detalhadamente como que funciona esse aplicativo, mostrar as opções de cardápio que tem geralmente para as crianças e aí vocês vão acompanhando aí ao decorrer do tempo. Por último, mas não menos importante, eu vou falar para vocês quanto que eu precisei gastar, porque afinal a escola sim é gratuita, a alimentação também é gratuita, mas eu precisei comprar um uniforme para ela e uma listinha bem pequena de materiais de papelaria que eles enviaram para mim por e-mail. Então, o que eu comprei para ela de uniforme? Eu comprei 2 calças, tá? Eles mandam certinho como que é o uniforme para a gente comprar. Então, foram 2 calças, um packzinho de blusa polo, que vieram 3, blusa polo branca, que é o que eles exigem também, e um casaquinho, tipo um cardigan, que a gente põe por cima da blusa polo. E eu comprei essas peças e deu um total de 38 euros. E sobre a listinha de papelaria, que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, que foi uma listinha bem pequena, deu um total absurdo de 14 euros e 65 centavos. Então foi só isso que eu precisei comprar. E é claro, a mochila dela, que inclusive meu esposo comprou para ela do Lilo Stitch, que ela ama, e deu para ela de presente de Natal, que foi uma coisa que a gente precisou comprar também, mas não sei quanto que custou. Então, basicamente foi isso que eu precisei gastar. Vocês devem estar se perguntando, e os livros e os cadernos, como que funciona? Isso daí também é fornecido pela escola. Eles dão todos os livros que as crianças vão precisar usar no decorrer do ano e os cadernos também. Então, essa listinha que eles mandaram foram pouquíssimas coisas, bem básicas mesmo, tipo canetinha, giz de cera, um estojo,
uma régua, cola, bastão, foi bem básica mesmo, tanto é que vocês, né, viram o valor, foi bem baratinho, e as outras coisas eles dão também. Então é isso, pessoal. Eu falei aqui para vocês todas as informações, os tópicos que eu achava importante passar. E se por acaso eu deixei alguma coisa passar, alguma coisa para trás, vocês podem comentar aqui no vídeo que a gente vai anotar e gravar mais e mais vídeo para passar essas informações para vocês. E é claro, tem que falar aqui no final do vídeo, né, como todo mundo faz. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha e é claro, não deixe de nos seguir para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas para passar todas as informações necessárias sobre como você viver aqui na Irlanda com uma criança.